Amados irmãos, como nós estamos fazendo um estudo aqui em Filipenses, dentro desse capítulo, a qual Deus usando Paulo, através do teu Espírito Santo, para poder trazer para nós um pouco mais de entendimento. E onde nós lemos, ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmãos, para poder entendermos esse versículo, voltamos um pouquinho no versículo número 17, que um versículo vai encaixando no outro e traz-nos mais compreensão. Paulo diz no verso 17: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Paulo, ele está dizendo: olha, irmãos, observa a minha vida com Deus, observa o meu proceder, observa o meu andar no meio de vós. Se vocês observar, vocês vão ver como é a minha conduta diante de Deus. Se vocês olharem e observarem, vocês vão ver a minha procedência diante de Deus. Porque, irmão, veja bem, você quer saber quem é de Deus ou não? Observa a pessoa. Veja como essa pessoa anda. Veja como essa pessoa se comporta. Veja a procedência dessa pessoa. Porque nem todo aqueles que diz que é de Deus é. Nem todo aqueles que diz que é de Jesus realmente é. Jesus mesmo, ele vai falar e dizer: olha, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não basta simplesmente falar que é de Deus, mas precisamos ter um comportamento como realmente povo de Deus. É o que Paulo está dizendo, porque aí ele vai entrar no verso 17 e dizer: porque muitos há, muitos, não são poucos, Paulo dizendo, porque muitos há, do que muitas vezes, dos quais muitas vezes, não foram poucas, foram muitas vezes, vos disse, e agora torno a dizer, chorando, porque Paulo tinha um amor verdadeiro de Deus para com as almas. Paulo tinha um amor sincero para com as almas. O desejo dele era ganhar almas para Jesus. O desejo de Paulo sempre foi ganhar almas, agranjear almas para Deus. E ele diz: olha, mais uma vez eu digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ô pastor, e tem pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, e não são poucas, meu irmão. Infelizmente não são poucas as pessoas que se tornam inimiga da cruz de Cristo, se torna inimiga de Cristo. Muitas das vezes pronuncia, até pode pronunciar o nome de Jesus, mas de boca para fora, no seu proceder nega ao Senhor, na sua vida com Deus nega ao Senhor. E nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não podemos ser dessa forma. É por isso que Paulo está dizendo: olha, observa a minha maneira de viver, sede meus imitadores. E ele vai dizer em outro livro, ele diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo: olha, assim como eu estou imitando a Cristo, vocês também me imitem. Assim como eu busco andar com Cristo, vocês também busquem andar. Assim como eu quero Deus do meu lado,
deseje também vocês, porque há muitos que não querem. É o que Paulo está escrevendo aqui. Há muitos que não querem, porque, meu irmão, não adianta nada querer somente de palavras, mas não querer de atitude. Deus, ele não simplesmente olha palavras que saem das nossas bocas, dos nossos lábios, não. O que Deus, ele vê em nós é as nossas atitudes. São as nossas atitudes que nos mostram quem somos diante de Deus. As nossas atitudes. Então Paulo está dizendo, porque tem muitos que eu já falei, já ensinei, já mostrei dentro da palavra, mas eles não querem saber, mas eles não querem ouvir, eles não querem ser amigos de Cristo, mas se tornam então inimigos da cruz de Cristo. E ele vai dizer no verso de número 19, o fim deles quem? Desses que são inimigos da cruz de Cristo, desses que não querem levar sua vida em retidão, desses que pensam que a palavra do Evangelho é brincadeira, desses que não levam a sério a Bíblia Sagrada, desses que fazem pouco caso da história verídica, real, verdadeira, do sacrifício de Cristo. Paulo está dizendo, o fim deles é a perdição. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles, e observe que quando a Bíblia se refere a Deus, que não é o Deus dos céus, é com D minúsculo. E ele vai dizer, o Deus deles é o ventre. Porque tudo quanto eles fazem é para a sua própria glória, para o seu próprio prazer. Não pensam em fazer para a vida eterna, mas só o seu prazer aqui nessa terra. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Quanto mais eles fazem para aqui para a terra, mais confusos eles ficam. Olha a humanidade, meu irmão. Observa a humanidade, minha irmã. Está confusa, sem saber o que fazer, sem saber como proceder. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus como regra de fé em suas vidas. São inimigos da cruz de Cristo, pois o fim deles, se não se converterem, e glória a Deus que Deus dá oportunidade a todo mundo, irmão. Deus, ele dá oportunidade a todo mundo. Eu também estava caminhando para o abismo, e Deus me deu a oportunidade, espero em Deus, e busco em Deus, para continuar fiel a Ele até o fim, porque é isso que a Bíblia nos diz e nos orienta. Aquele que for fiel até o fim, é esse que vai ser salvo. Então o fim deles é a perdição dos que não querem nada com Deus, dos que não querem um compromisso real com o Senhor. O Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Essas pessoas que não querem nada com Deus, essas pessoas que não querem nenhuma aliança com Jesus, é porque o ventre deles, o Deus deles, é o seu próprio ventre. E a glória deles é para sua própria confusão. Por quê? Porque só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas dessa terra. Meu irmão, quando eu ministro aqui, gosto sempre de trazer isso à memória. Quando eu ministro aqui a respeito da salvação e do céu, principalmente nesse versículo e nesse ponto que diz só penso nas coisas da terra, eu não me refiro que você tem que deixar de trabalhar. Eu não me refiro que você tem que deixar de fazer que nem nós sempre dizemos, de labutar.
o seu dia a dia, para com o suor do seu rosto, do nosso rosto, termos o pão de cada dia. Não me refiro a simplesmente cruzar os braços e pedir para Deus derramar dos céus o mantimento. Não. Quando a Bíblia diz mesmo assim que o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão sua ou confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, é aquelas pessoas que elas não conseguem acreditar que existe uma vida após essa, e que quando nós partirmos, o que nós vamos levar desta terra são simplesmente as nossas ações. São simplesmente as nossas ações. Se procedemos bem diante de Deus, teremos a vida eterna. Porém, se procedemos mal diante de Deus, não teremos a vida eterna. São pessoas que fazem de tudo para conquistar e enriquecer nesta terra, passando por cima de todos. Só não passa por cima de Deus porque não pode. É isso que Paulo está dizendo. Essas pessoas que só pensam nas coisas dessa terra, em conquistar nessa terra, em agranjear nessa terra. Aí Jesus vai dizer mesmo assim: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça consome, aonde os ladrões roubam e minam, mas juntais tesouro no céu, aonde os ladrões não roubam, nem a ferrugem consome. Temos sim que batalhar nossa batalha aqui nessa terra, lutando a cada dia para vencer com o suor do nosso rosto, com trabalho, mas pensando e tendo a cabeça ciente de que um dia vamos partir e que a nossa vida tem que estar reta diante de Deus. A nossa salvação está em primeiro lugar, pois o Senhor diz lá em Mateus 6,33: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Porque há muitos, dos quais muitas vezes vou dizer agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus ilumine seus pensamentos, seus passos, no nome de Jesus.